Glória a Deus. Querido, eu tenho algo para compartilhar com os irmãos da parte de Deus. Peço que os irmãos estejam atentos àquilo que o Senhor, tem para conversar conosco. Particularmente, um tema que muitas vezes já falei aqui, mas foge um pouco, né? A gente não tem um estilo, né? Mas foge um pouco do tipo de palavra em que Deus fala comigo. Uma palavra bem reflexiva e tão urgente para os dias de hoje. Embora seja uma palavra de reflexão, posicionamento, é uma palavra bem pastoral mesmo, né? Mas urgente demais para os dias de hoje. Confessem que o Senhor tem ministrado há algum tempo isso no meu coração, né? E o Senhor vem testificando nesses dias. Esses dias estava eu ali, né? Já com o coração pronto para aquilo que Deus havia falado comigo, para que Deus estava guardando no meu coração no longo dos dias. O pastor Geraldo deu uma missão aí para o pessoal, aí para a Cleide. A Cleide estava ouvindo uma ministração lá, do outro lado lá, e eu lá no meu canto, né, não estava ouvindo nada. De repente Deus abriu meus ouvidos para uma ministração que ela estava escutando lá, e Deus começou a ministrar no meu coração, testificando, né, aquilo que Deus já havia colocado, né, para que a gente estivesse compartilhando hoje com os irmãos. Eu particularmente, eu acho que eu já trouxe uma palavra em cima desse tema umas 35 vezes. Já vi meus irmãos aqui ministrar, né, sobre isso. E eu quero falar sobre avivamento. E quando o Senhor coloca isso ao meu coração, eu tenho entendimento em que o avivamento sempre é necessário. Sempre vai haver a necessidade de um avivamento na vida do cristão. Se é algo que a gente precisa viver todos os dias, ou se não for de todos os dias, é de tempo em tempo, é o avivamento. Então, se eu tivesse que dar um tema para isso, eu colocaria: avivamento sempre é necessário. E na minha percepção, a gente aprende muito pouco sobre avivamento pela importância que ele tem na vida do cristão. E avivamento não tem muito a ver com a liberdade de um culto, pelo mover de um culto, pela performance de um culto. Avivamento vai muito além disso. Avivamento, isso pode ser algumas evidências de um avivamento. Mas de muito longe, avivamento é um culto avivado, um culto com experiências, um culto com manifestações. E por isso que eu vejo em Deus a importância e a necessidade de sempre buscar um avivamento. Mas por quê? Porque o coração do ser humano, ele tende naturalmente a se esfriar. É natural nosso a gente se esfriar. O pecado nos afasta. Uma tendência natural nossa é colocar Deus em segundo plano. É natural do homem trocar Deus por algumas coisas. Por isso o avivamento é necessário. É natural do homem, é da minha natureza oscilar. Ora ser quente, ora ser frio. Não é isso que a carta ao Apocalipse dizia?
Ora se é quente, ora se é frio. E porque não é quente, nem é frio. É natural do ser humano ele oscilar. É da minha natureza. Um dia está bombando no fogo, no manto. Outro dia ouvir falar de Deus me dá repulsa. É natural nós chegar num culto cheio de Deus, Cláudio. E no outro dia o irmão levantar as mãos do teu lado e você falar, que exagero. É natural nosso. Por isso o avivamento sempre é necessário. É natural. A gente focar na nossa rotina, Thaís. Ou é só eu que é roubado pela rotina da vida? Pelas metas ser alcançadas, pelos focos que colocamos. É natural a gente se distrair no meio do caminho. E sabe o que acontece? A gente perde o primeiro amor. Você lembra de outra igreja do Apocalipse? Lembra-te de onde caíste e se arrepende. Volte-se ao primeiro amor, porque é comum a rotina roubar a gente do primeiro amor. A gente deixar de lado a paixão inicial pelo Evangelho. A rotina, o mundo, nos rouba o cansaço, as distrações, as prioridades. Por isso, o avivamento é necessário em todo o tempo. Em todo o tempo, precisa se pregar sobre avivamento. Em todo o tempo, nós precisamos lembrar da necessidade de ser avivado. De estar aceso. Por isso o avivamento é necessário. Sempre. Mas o que é o avivamento, se não é um mover de um culto? Se não é a manifestação de experiências num culto? Avivamento é um estado de despertar. Estar atento. Despertado. Avivamento traz a ideia de estar mais intenso, mais fervoroso. Avivamento traz a ideia de estar mais animado. Avivamento é avivar. Diferente de vivificar. Às vezes confundimos. Quando olhamos para os salmos, né, vivifica, tal, mas vivificar é trazer aquilo que está morto à vida. Sim ou não? Se eu for vivificar algo, é algo que já morreu. Né, na medicina aí, quando a pessoa morre, o coração para, o que eles colocam? Eu não vou saber falar o ventilador. O ventilador, já entenderam, né? O que faz lá? O coração volta a bater e vivificou o coração que estava morto. Trouxe de volta a vida. Avivamento não. Avivamento é algo que já está vivo, mas está prestes a parar. Avivamento ele não trata quem não tem vida. Trata, ó, ornou. O avivamento ele trabalha em quem já está vivo, mas está se apagando. Então esquece esse negócio que avivamento é para quem está morrendo. Não, avivamento é para quem está vivo, mas está devagar. Avivamento é para algo que está vivo, mas está frio. Avivamento é para algo que está vivo, mas está adormecido.
mas está fraco, mas está sem ânimo, mas está desanimado, mas está capengando, mas está sem brilho. Avivamento é para algo ou para alguém que já tem vida. Mas uma vida xoxa. E trazendo para o nosso ambiente, culto, reino, uma vida xoxa espiritual. Por isso que o avivamento sempre é necessário. Porque se a gente não olhar para isso, a gente apaga de vez. Avivamento, avivar, é reacender. É reanimar. E a conclusão que eu chego de tudo isso, por que que é necessário, querido? Por que que sempre é necessário trazer um avivamento, pregar sobre avivamento, buscar um avivamento? Porque senão a gente apaga. Porque senão a gente se apaga. Sabe por quê? Precisamos estar vigilantes, querido. Hoje você está aqui, Eva. Hoje eu estou aqui, pastor Fernando, num culto, comunhão, louvor, palavra, direção, profecias. Hoje eu estou aqui nesse ambiente, mas amanhã eu estou no meu trabalho, no meio de conversas torpes, no meio de incrédulos. Mas amanhã eu estou ouvindo conversa que sai da Bíblia. Hoje eu estou aqui nesse ambiente sendo ministrado. Alguém orando por mim, levantando as minhas mãos, adorando ao Senhor. Mas amanhã pode ser que eu estou lá no meu trabalho, na minha rotina, com pessoas que acham a Bíblia careta, ouvindo conversas que não tem nada a ver com a Bíblia. Ou pode ser que amanhã eu estou numa festa, onde o que está rolando não tem nada a ver com isso, com o reino. Hoje eu estou aqui sendo ministrado, cantando, adorando, louvando, mas amanhã eu posso estar na rede social, vendo princípios e direções e valores totalmente diferentes disso. Hoje você está aqui me ouvindo, mas amanhã você pode estar na rede social ouvindo um coach, que não tem nada a ver com Bíblia, talvez. Hoje você está aqui ouvindo valores do reino, mas amanhã eu posso estar ouvindo valores do mundo. Hoje você está aqui ouvindo ministrar que Deus não faz acepção de pessoas, mas amanhã você pode estar ouvindo alguém te dizer que você precisa se relacionar com quem é relativo, com quem aparece, com quem está na mídia. Valores trocados. Hoje você está aqui, mas amanhã você é bombardeado desses valores, desses princípios. E se eu e você não estiver avivado, isso rouba a tua essência. Hoje você está aqui, cantando, adorando o Senhor, louvando o Senhor, levantando tuas mãos. Amanhã você está numa academia, olhando tudo que tem para olhar lá, se você quiser. Pessoas decentes e pessoas indecentes. Ouvindo coisas boas e ouvindo coisas más. Hoje você está aqui relacionando com seus irmãos que têm o Espírito Santo. Mas amanhã no seu trabalho você pode estar relacionando com aquele irmão que só Jesus. E se você não tiver avivado? Avivamento sempre é necessário. Porque nós não vivemos aqui trancafiado, aqui nesse ambiente de adoração e louvor. Amanhã a gente vai se deparar com os valores desse mundo.
que tentam deturpar o nosso caráter, roubar os princípios. É por isso que o avivamento é necessário. A gente é enganado por esses valores, por esses princípios. A conclusão que eu chego é que a gente precisa ser vigilante. Nós precisamos vigiar. Porque o mundo quer roubar essa essência aí. Os valores. No mundo aí, é aquele ditado que eu sempre digo, que você vale quanto pesa. Esse é o valor do mundo hoje. Você vale quanto pesa. E o valor do reino, qual é? Você entende porque o avivamento é necessário? Porque a gente precisa ser vigilante? Porque senão amanhã a gente está se deixando levar. Se a gente não tomar cuidado, a gente é engolido por os valores que estão sendo todos os dias colocados na nossa mente, na nossa vida, na nossa rotina. Os valores aí fora ensinam que a gente precisa ser aprovado pelas pessoas, reconhecido pelas pessoas. Os valores do reino ensinam que a gente precisa ser aprovado por Deus. Ainda que as pessoas me rejeitem, mas Deus me aprove. Aí fora é o contrário. Não importa o que Deus pensa, importa o que as pessoas pensam. Importa que as pessoas te aprovem. Deus é misericordioso, depois você conversa com Ele. Você entende porque avivamento sempre é necessário? Que avivamento vai além de uma manifestação de culto. Avivamento é necessário sempre, para a gente não ser engolido por esses valores. Que redes sociais, que mundo, que pessoas tentam colocar. Gente, é tão sério, né? Eu estava ouvindo um testemunho uma vez, eu fiquei parando assim, parei para pensar, a pessoa deu um testemunho, né, na internet, não é que não. E aí, no princípio eu falei, meu Deus, mas eu parei para pensar depois, e o Senhor falou assim, ó, cuidado com o que você está julgando o testemunho dessa pessoa, que às vezes é assim. Que de pronto a gente rejeita, né? Quando a gente fala, o cara estava dando um testemunho, olha que ponto que chega a nossa mente. Para quê? Entenda o que eu vou dizer. Para ser aprovado por pessoas. Está na moda o tênis mais caro. Eu nem sei qual é, porque o meu é do Simples. A pessoa não tem dinheiro para andar com aquele, ela vai e compra um falsificado. Que é igualzinho. Ou uma camisa de marca, igualzinho. Não sei nem falar a marca. Só que a pessoa compra falsificado e veste. E ela se sente bem. E ela está feliz. Nada contra, não é contra a marca que eu estou dizendo, é contra o princípio que está por detrás. E ela é capaz de mentir para ela mesma, de enganar a mente dela, que ela está usando uma roupa igual àquela de marca, ela está feliz com aquilo, sabendo que é mentira. Porque o que importa é as pessoas olhar para ela e ver que a roupa é de marca, falsa. Mas ela está feliz com aquilo. Olha que ponto os valores chegam, da pessoa enganar ela mesma, de enganar a mente mesmo dela, para ela ser aprovada por pessoas, para as pessoas olhar para ela e falar, nossa, Everton, seu tênis é de tá, e o Everton na mente dele, eu sei que é falso, mas ele está feliz, porque ele foi aceito pelas pessoas. Olha o nível. Eu vou tirar o microfone. Tem isso dentro das igrejas. Pessoas se enganando para ser aprovadas e aceitas por outras. Valores que estão na rede social. Quanto mais você aparece, quanto mais relevante você é, mais você é aceito. E é por isso que o avivamento sempre é necessário, para que não possamos ser engolidos por essa visão e trazer isso para o reino.
avivamento sempre é necessário. Precisamos estar vigilantes. Você lembra do Eutico? Quem foi o Eutico na Bíblia? Se eu não me engano, é Atos 20, não sei. Caiu. Caiu da janela. A Bíblia vai dizer que Paulo se estendeu no sermão, né, que Paulo foi longe demais. Mas o que me chama a atenção não é que Paulo se estendeu, o cansaço dele. É que dentro daquele ambiente, a Bíblia diz que as luzes estavam acesas. Então, para a gente encurtar a história, quando eu olho aquela passagem, eu vejo ali dentro estava sendo ministrado um sermão, uma palavra. Era o apóstolo Paulo, estava trazendo ensinamento, estava trazendo direção, tinha clareza, mas ele mesmo assim caiu. E eu fico pensando, por que aquele homem caiu? A Bíblia diz o sono profundo, cansaço. Então vamos mudar a pergunta, por que aquele homem estava na janela? Estava sendo ensinado clareza, palavra de Deus, direção de Deus, visão de Deus, e ele estava na janela. Nem dentro e nem fora. O problema que faz Eutico cair não é o ambiente, é que ele estava desapercebido com o que estava acontecendo. Tinha direção, tinha palavra, tinha clareza, tinha comunhão com os irmãos, e ele desatento. Sabe o que acontece? Caiu. E por que eu falo isso? Porque eu estou falando sobre a necessidade de um avivamento sempre, porque às vezes estamos desapercebidos. A vida segue, o tempo não para. Mas a pergunta é, e a minha vigilância? É que eu digo, hoje eu estou aqui, mas amanhã eu já não estou mais. Amanhã eu estou 9 horas com um parceiro que não quer nem saber de Deus. Hoje está aqui com o seu irmão orando por você. Mas amanhã você está lá, correndo os stories, talvez que não tem nada a ver com Deus. Avivamento é necessário sempre, senão a gente se apaga. A rotina nos engole. Os princípios nos engolem. Avivamento é para quem está vivo, mas para quem está quase apagando. Avivamento não é para quem está morto. Avivamento é para algo que está vivo, mas o avivamento ele reacende. Avivamento é para o povo de Deus. Você lembra quando Abacuque trouxe, ele orou pedindo avivamento, Abacuque capítulo 2, consegue pôr para mim, Vitor? O avivamento, ele é urgente e necessário. Abacuque capítulo 3, verso 2 diz, Abacuque capítulo 3, verso 2 diz para avivar a obra do Senhor naquele tempo, nesse tempo, no tempo que se diz hoje. Aí, essa direção, essa palavra é para Israel. Quem é Israel? Quem é Israel? Povo de Deus. Ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Ele continua dizendo, realiza de novo a nossa época as mesmas obras, faz que seja conhecido o nosso tempo na tua ira. Lembra-te da tua misericórdia. Realiza de novo, aviva a tua obra nos meios dos anos. O avivamento aí é para um povo de Israel, que já é o povo de Deus. Porque às vezes a gente tem a ideia que avivamento é para quem está morto. Não, avivamento é para o povo de Deus que está morrendo, que está se apagando, que está desanimado. Avivamento, querido, é um ato soberano de Deus. Nós não geramos avivamento. Quem sopra avivamento é Deus. Quem faz o avivamento é Deus. Quem traz o avivamento é Deus.
Quem traz o fogo é Deus, o ato soberano de Deus, mas precisa de uma preparação e de uma resposta humana. Nós não fabricamos avivamento, pastora Ana, mas seu coração precisa responder e estar preparado para receber ele. Quem dá é Deus, mas o meu coração precisa estar preparado e responder a isso. Quem já fez churrasco? Se fizer, pode me chamar. Você já fez churrasco? O fogo vem da onde? Do fósforo, do isqueiro, né? Do carvão. Não é assim? O fogo do avivamento vem de Deus. Mas quem que tem que preparar o carvão, ajuntar ele bonitinho, proteger do fogo? Coloca lá de qualquer jeito, coloca fogo lá. Eu já ouvi muito homem falar assim, ó, que se tem uma coisa que eu não sei é acender a churrasqueira. Parece óbvio, né? Você risca o fósforo, joga lá, fala, mas o fogo do avivamento vem de Deus, mas o preparar o carvão e cercar do vento é parte minha e sua. O avivamento quem dá é Deus. O fogo vem de Deus, mas preparar o coração é você, Luciana. Sou eu. Não transfere avivamento só para a responsabilidade de Deus. É Deus que traz o fogo. Mas a responsabilidade de conservar o fogo é seu, Mário. O avivamento é necessário e é urgente, porque senão a gente se apaga. Hoje você está aqui e amanhã, se você não trazer Deus na sua rotina, se você não tiver o seu secreto, se você não tiver a sua busca, se eu não tiver, a gente se apaga. Organizar o carvão e abanar a brasa, é você que vai fazer. Deus não tem nada a ver com isso. Bota fogo no carvão e abandona, para ver se vai comer carne. Tem gente que traz até o ventilador. Porque só o fogo não basta, querida. Tem que cuidar do fogo. Tem que cuidar do carvão. Se tiver o fogo tudo do mesmo lado, tem que espalhar ele para pegar nas outras. O fogo Deus dá. O cuidar do carvão é parte minha e sua. Existe um preparar de coração. Olha o que diz Isaías, capítulo 57, versículo 14. Isaías 57, ele vem num período em que o povo está voltando de um cativeiro, pós-exílio. Então sabe como que está o povo? Caído, destruído, espiritual, moral, geográfico. Imagine você voltar de um cativeiro para uma cidade destruída. Alguns abandonaram, é aí que nasce o profeta Isaías, é aí que ele traz esse capítulo. E no versículo 15 ele diz assim: pois assim diz o alto e sublime. Quem que é o alto e sublime? Deus. É Deus falando na boca do profeta. Para um povo que está voltando do exílio, com uma rotina difícil, uma cidade destruída, com feridas, com crise espiritual, crise moral, com valores trocados, com idolatria rolando, com tudo que o pós-exílio tem direito. Um povo desacreditado, de um povo sem esperança. E aí o alto sublime, o Deus Todo-Poderoso, fala na boca do profeta, dona Luzia. E o que ele diz é: pois assim diz o Senhor, o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Ele está falando de Deus. Deus está falando na boca do profeta. Olha o que Deus fala: habito em um lugar alto e santo, mas habito também com um contrito e com um humilde de espírito. Qual o propósito dele habitar num coração contrito e humilde? Tem um propósito, ele visitar o coração contrito.
Ele visitar o coração humilde. Tem um propósito. Qual é o propósito? Dar um novo ânimo ao espírito dos humildes e um alento ao coração dos contritos. Sabe o que ele está dizendo? Eu, o alto e sublime, soberano, Deus acima de todas as coisas, que habito nos lugares mais altos, que tenho o governo de todas as coisas nas minhas mãos, que sou santo, soberano e tenho o controle de tudo nas minhas mãos. Habito nesse lugar acima de todas as coisas, mas também habito no coração quebrantado. Mas eu, Todo-Poderoso, também habito no coração contrito. Mas eu, Deus Todo-Poderoso, acima de todas as coisas, também habito no coração humilde. Para quê? Com o propósito de dar a esses corações um novo ânimo. Com o propósito de trazer um avivamento para os corações contritos. E aí eu começo a entender que para viver um avivamento, existe um caminho. Qual é o caminho? Coração quebrantado. O coração humilde e contrito atrai a presença de Deus para viver um novo ânimo. Deus se esvazia da sua soberania e habita num coração quebrantado, humilde, sincero e arrependido, a fim de jorrar um avivamento no coração contrito. Então eu poderia concluir aqui que avivamento tem um caminho. O caminho do avivamento é um coração quebrantado. Deus não aviva coração orgulhoso. O caminho do avivamento é um coração contrito. Só que no 14, eu vou respaldar que o avivamento é Deus que dá, mas tem uma parcela que é sua. Volta no 14. Aterre, deixe plano. Aterrem, preparem o caminho, tire os obstáculos do meu povo. E aí depois ele vai para o 15. Para ele habitar e trazer um novo ânimo, precisa estar um terreno plano, nivelado, sem obstáculo. Para Deus avivar o coração do ser humano, precisa ter um trabalho nele. E o trabalho é se quebrantar. Então eu entendo que o avivamento é necessário sempre. Eu já entendi o que é avivamento. Agora eu entendo que Deus só aviva quando eu quebrantar o meu coração. E aí Deus habita no coração contrito. O contexto de Isaías 57 é um povo dividido. Alguns na idolatria, outros, servindo a Deus só na liturgia, mas tinha um povo arrependido. Tinha um povo que queria voltar à origem, de servir a Deus com excelência. Então Deus levanta o profeta Isaías para trazer essa direção. Prepare o caminho, quebrante os corações, rasga, se arrepende, porque eu habito no coração contrito, com o propósito de dar um novo ânimo. Quebrantamento é o caminho para o avivamento. Querido, os valores nossos, quem já ouviu aqui no bazar?
Querido, vamos levar roupa, traz roupa para cá, traz o que você precisar, mas não traz a roupa rasgada. Não é assim? Porque não quer vender roupa rasgada, né, gente? Não é verdade? Não traz nada quebrado. Para nós, razão, mundo, o que é quebrado não tem valor. Quebrado a gente joga fora. Eu acho que só eu e meu pai que guarda coisa quebrada no quartinho, que ele fica doido. Um dia eu vou usar, não usa nunca. Mas não chega o ponto de ser acumulador, viu, gente? Tem hora que eu ponho tudo para correr. Mas de verdade, praxe, o que é quebrado para a gente, e Deus, para o princípio dele, a lógica é diferente. O que é quebrado é o que ele quer. Para nós, o que quebra, não quero mais. Deus fala, eu quero você quebrado, Salomão. É quebrado que você tem valor. Isso é quebrantamento. E esse tipo de coração que quebra, dá prazer em Deus em trazer novo ânimo. O quebrado para Deus tem valor. O difícil é que a gente está embutido do valor humano, Rodrigo. A gente não quer quebrar, porque o mundo despreza o quebrado. E a gente prefere ficar com o mundo dá valor, mas Deus dá valor ao quebrado. O vaso quebrou nas mãos do oleiro. Quem quer quebrar? Está vendo porque a gente não quer quebrar? Porque o mundo não aceita quebrado. Mesmo eu falando que Deus aceita o quebrado, a gente resiste em se quebrar. Porque na verdade o que eu quero é ser aceito pelo mundo. E Deus, eu converso com Ele depois. Ninguém quer quebrar, Salomão. E Deus está falando, eu me esvazio de mim para habitar no quebrado. Para morar no quebrado. Para restaurar o quebrado. Para trazer um novo ânimo ao quebrado. O que é o coração quebrado? É o coração que se esvazia do orgulho. Que entende a dependência de Deus. É o coração que se esmaga. É o coração que deixa de lado a autossuficiência. É o coração que deixa de lado a autojustiça. É o coração que deixa de lado a teoria da meritocracia. É o coração que rasga. É o coração que abandona suas próprias teimosias e fala, tá bom, Deus, faz como tu queres. Eu iria por outro caminho. Mas tu queres assim. Esse é o coração quebrantado. Coração despedaçado. Diferente de autoestima. Baixa estima. Diferente de se fazer de vítima. Um coração quebrantado, querido, não é fraqueza. Coração quebrantado é rendido. Não vai para o outro extremo de se fazer de coitado, de se fazer de vítima. Nós estamos falando de um coração quebrantado. Um coração colapsado. Um coração moído. Um coração entregue. Um coração reduzido ao pó. Sem altivez. Sem soberba. Reconhecendo a dependência. Sem desculpa. Sem justificativas. Fiz isso por causa do governo, fiz isso por causa da igreja, agi assim por causa que ele falou isso. Um coração esmagado, assume. Fiz isso porque falhei. Fiz isso porque errei. Agi assim porque estava desapercebido. Esse é o coração quebrado, que não justifica, que não tenta explicar, que fala, pisei na bola. Irmão, pensa comigo, você vem para um culto como esse, e como você quer voltar para casa?
Como que eu quero voltar para casa depois de um culto desse? Eu vou encerrar aqui, mais uns 45 minutos. Hoje o frango passa. Lucas 18, 9. Você já ouviu parábolas de Jesus? Você já leu? A parábola, né? Ela traz um ensinamento espiritual ou moral. Qual é a intenção da parábola? Fala para mim. Tem gente já olhando o relógio. Calma, gente, foi só uma brincadeira. Estou acabando. Qual é a intenção da parábola? Trazer um ensinamento de maneira mais fácil. Para que a gente entenda de maneira mais fácil. Para que a gente... Jesus usava parábolas, geralmente com o contexto da época, para que as pessoas entendessem a ideia que ele queria passar. Facilitar. A intenção de parábolas é gerar uma reflexão. Fala comigo. Repete comigo. Gerar uma auto-reflexão. É isso. Jesus contava parábolas usando situações da época para fazer aquele determinado povo pensar, refletir. E agora ele traz um ensinamento. Lucas 18, ele vai contar uma parábola. Jesus agora está contando uma parábola. Só que ele está falando com um grupo de pessoas. Que grupo de pessoas é esse? Olha lá. Alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezava os outros. Sabe para quem que Jesus está contando essa parábola? Para o coração soberbo. Jesus está contando essa parábola para o coração altivo. Lê comigo. Alguns que confiava na sua própria justiça e desprezava os outros. Então ali naquele tempo já tinha pessoas que se achava a última bolacha do pacote. E ainda mais que isso, desprezava os outros. É para esse tipo de pessoas que estava ali naquele ambiente que Jesus vai trazer um ensinamento, que Jesus vai trazer uma direção, que Jesus vai ensinar algo. E aí então ele vai contar uma parábola, né, com a intenção de trazer uma auto-reflexão. E ele começa a dizer: 2 homens subiram ao... Então agora ele está contando a parábola. 2 homens foram para o templo com a intenção de orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu em pé orava no seu íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrão, injustos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que quanto ganho. Essa era a oração do fariseu. Fazia tudo, talvez, o que ele falou. Talvez tudo isso que o fariseu fala em oração para o Senhor, ele fazia mesmo. Talvez não era mentira. Mas ele estava indo por uma estrada chamada justiça própria. Um caminho errado. A ideia da oração do fariseu era: faço tudo isso porque eu sou bom no que faço. Ele fazia até mais do que a lei de Moisés pedia. A lei de Moisés pedia para jejuar só no dia da expiação. Ele jejuava 2 vezes. Ele ia além do que pedia. Mas ele levanta, e a oração dele: Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como esse povo, que fala que vai orar, não ora,
Fala que vai fazer, não faz. Fala que vai vir, não vem. Fala que vai ajudar e não ajuda. Fala que vai jejuar e não jejua. Que fala que vai acontecer e não acontece. O fariseu, ele está batendo no peito, ele tá orando, ele está no íntimo dele, assim, olhando e falando assim: Deus, eu sou esse cara. E eu te agradeço por não ser igual a esses. Ele está orando a Deus, talvez tudo que ele falou é verdade, mas ele está no caminho da justiça própria, da altivez, do orgulho, da meritocracia. E aí vem a oração do publicano. E como o publicano ora? O publicano, porém, ficou à distância. Dá a impressão de miséria, né? De miserável. Mas o coração do publicano era quebrantado. Ele reconhecia que ele não era nem digno de levantar o olhar para o Senhor. Aí talvez a sua mente vai brigar diante dessa palavra, mas Deus não quer que a gente chegue assim a Ele. Deus manda entrar no santo do santo com ousadia. Mas aqui está mostrando, revelando um coração quebrantado, que reconhece a sua posição. Quem sou eu? Eu não tenho nem coragem de erguer os meus olhos ao Senhor. Não é baixa estima. Não é coitado, não é miserável, é reconhecer o seu lugar. Enquanto o fariseu falava, eu faço mesmo, eu sou o cara. O publicano está assim diante de Deus. Nem sequer ousava olhar para o céu. Jesus está querendo ensinar algo. Ele não tinha nem coragem, porque ele reconhecia o seu lugar. Publicano naquela época era taxado como não valia nada, ladrão, cobrava imposto para os romanos, extorquia, levava vantagem, não era bem falado na boca do povo. Mas agora ele também está no templo orando. Na parábola ele também foi para o templo junto com o fariseu, só que a posição dele é diferente. Enquanto o fariseu está na justiça própria, na soberba, na altivez, o publicano está quebrantado, está contrito, está moído, está espedaçado, ao ponto de nem ousar olhar para o céu. E aí ele continua orando. E ele está, sabe o quê? Batendo no peito. Você está lá? Você está lá nesse tempo? Imagina o publicano. Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Essa foi a oração do quebrantado. Ele está batendo no peito, Robson, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Enquanto o fariseu coloca tudo o que ele faz, o publicano coloca o que ele é: pecador. Enquanto o fariseu exalta, jejum 2 vezes, dou dízimo, não sou como ele, não adultério, não roubo, eu sou o cara. Agora a gente vê o publicano dizendo: misericórdia, eu sou pecador. Quebrantado, contrito, moído, esmagado. Ele está falando a parábola para um grupo de pessoas que desprezava
os outros. E aí ele continua dizendo a parábola. Eu digo que esse homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Vou fazer uma pergunta. Como você quer voltar para casa, Luciana? Como você quer voltar para casa, Lúcia? Você já pensou receber uma palavra de Deus? Tati, hoje você está voltando para sua casa justificada. Dona Luzia, depois do culto, você vai voltar justificada para casa. Depois do culto, Nivaldo, você vai voltar para casa justificada. Mas qual é o caminho? Um coração quebrantado. Sabe o que diz o Salmo 51, 17? Que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Tem aí, Gustavo? Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agrada a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezará. Você quer ser achado por Deus? Você quer viver um avivamento? Quebranta o seu coração. Esmaga ele. Mói ele. O caminho do avivamento é um coração quebrantado. Querida, a pastora Ana disse aqui, o pastor Geraldo voltou radiante, né? Do evento que a gente foi. E eu também. Eu só não falei para a pastora Ana, não falei para a Cleide porque a Cleide estava lá. E eu sei que não foi só eu. Porque a gente está num grupo lá, né? Não sei se o pastor Geraldo está num grupo, e a gente vê o testemunho das pessoas lá. E o que aquelas pessoas escreveram, eu só não fui tão ousado de escrever, mas está aqui. O que mais me chamou a atenção. Eu não estou exaltando ninguém aqui não, gente. Você sabe que eu sou meio turrão para isso. Eu vejo Deus nas pessoas para expressar. Então eu não estou aqui exaltando, endeusando ninguém não. Eu estou testemunhando. O que mais me chamou a atenção ali não foi nem tantas músicas, não foi tanto nem o ensinamento. Foi um testemunho de humildade daquele povo. Sem exaltar ninguém, sem endeusar ninguém. Nós vimos uma mulher, está sendo gravado, nós vimos uma mulher, um testemunho frutífero tremendo. Uma família inteira servindo ao Senhor. Uma casa bem-sucedida. Numa humildade e simplicidade difícil de se ver em muitos lugares. Nós vimos uma mulher falar que briga com o marido. Sim ou não, pastor? Uma mulher bem-sucedida, profissionalmente, compositora, CDs, músicas gravadas, regravadas, filhos e filhas no Senhor. Mas uma simplicidade e uma humildade difícil de se ver em vários lugares. Sabe o que eu estou falando? Uma mulher acessível. Comeu com a gente, andou com a gente, conversou com a gente, comeu na mesma mesa que a gente, sentou na mesma mesa que a gente. Nós vimos um grupo bem sucedido ministerialmente. DVDs e DVDs gravados. Que muitas das músicas nós cantamos aqui. Conversou com a gente, almoçou com a gente, sentou com a gente, riu com a gente. Com a gente assim, porque a gente não foi lá. Mas desceu, andou no meio do povo.
O que eu estou testemunhando? Num coração humilde. Aqui a gente não é não, mas a gente vê por aí. Você dá um crachá para a pessoa estufa o peito. O acesso está barrado, agora eu sou o dirigente. Deus usa numa oração, não chega perto daquele lá é profeta. A pessoa se blinda e fala, agora o meu acesso é restrito. É para esse tipo de pessoas que Deus está contando essa parábola, que Jesus está falando. Pessoas que se achavam autossuficientes e desprezavam as outras. Nós vimos aquele ministério dizer o quê, pastor? Que se hoje chegar um músico lá, de qualquer lugar, de qualquer ordem, de qualquer espécie, não tem lugar para ele. Sabe por quê? Porque os que sabem ensina os que não sabem. Ouvimos isso ou não? Sabe como que a gente cresce? A gente tem 40 músicos aqui. Se chegar um músico formado em faculdade, a gente não quer. Não tem espaço para ele. Por quê? Porque o Hobbes, que sabe o teclado, ensina quem não sabe, mas tem vontade de aprender. Sabe o que é isso? Humildade. Coração quebrantado. Não é o coração que tem medo. Não é o coração que tem medo de perder o teclado. Mas eu vou ensinar ele e eu depois. De vez 4 domingos na escala, vai ser só 2? É um coração que não tem medo de dividir, de compartilhar, de ensinar. Um coração que não despreza. Você tem facilidade em pregar? Quer pregar, Éfton? Eu não sei tanta coisa, mas o que eu tenho eu posso compartilhar com você. Sem medo dele roubar o meu lugar na escala. Coração quebrantado. E se eu dou de exemplos que a gente ouviu lá, eu vi de perto a humildade. Não estou endeusando, tem defeito? Tem. Mas eu testemunho e compartilho de pessoas que colocou no grupo aqui, ó. O que mais me chamou a atenção foi a humildade desse povo. Por bem menos, diante das câmeras, eu vou por bem menos, eu me exalto. Por bem menos, eu fico soberbo. Mas Deus está falando de um coração quebrado e contrito. Eu vou encerrar trazendo um versículo em que a Bíblia diz. Tiago, quando ele vai ensinar algo, ele está falando para um povo que se misturou com o mundo. Um povo que, às vezes, se a gente não cuidar, a gente também se mistura. Porque amanhã a gente está lá no meio dele. Ele está falando para um povo que orava para os seus próprios prazeres, que pediam e não recebia porque pediam mal, pedia para os seus deleites, pedia para o seu prazer. Ele vai pedir algo, ele fala assim em Tiago 4, versículo 8. Ele dá uma direção. Se você quer ser exaltado por Deus e colocado no lugar certo por Deus, daí a direção que Tiago 4 nos dá. Essa é a direção para Deus te exaltar no tempo certo. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vós. Pecadores, limpe as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Parece que quando a gente lê essa mente dividida, soa mal aos nossos olhos. Porque a gente já pensa que a gente está abandonando a Deus. Mas eu não tenho a mente dividida. Entenda, você tem o Espírito Santo. O que ele está falando é dessa oscilação que a gente tem. Né? De hora a gente querer Deus a todo preço.
De hora a gente fala assim, vou devagar, isso é exagero. Ele está falando de uma mente dividida, que às vezes está, e é normal, às vezes está, mas amanhã já não está. Que hoje quer, mas amanhã já não quer. Né? Que hoje está assim, mas amanhã está assado. Que hoje ouve uma mensagem e fala, nossa, que vontade de ser crente. Que amanhã você pergunta da mesma mensagem e ele fala assim, mas não é também assim, né? Também é relativo. Então ele está falando dessas pessoas, que às vezes essas pessoas sou eu, é você, que a gente se divide nos nossos pensamentos. Ele está falando, purifiquem o coração. 9. Olha o que ele diz. Essa é a direção. Essa é a direção. Esse é o caminho do avivamento. Uma palavra que Deus me deu no retiro em fevereiro e março. A gente vai chegar lá. Quem lembra disso? Levanta a mão. Deus falou comigo no retiro. O caminho não é festa. O caminho é lamento. Olha o que o Tiago está ensinando. Entristeçam-se. Lamente-se. Chorem. Troque o riso de vocês por lamento. Troque a alegria por tristeza. Sabe o que ele está ensinando aí? Se quebrantem. Se humilhem. Se esvazia. Se espedaça. Se permita ser moído. Chorem. Ficam tristes quando pecar, quando desagradar, lamente-se. Troca a alegria, o riso por choro, o choro do publicano. Sou pecador, tem misericórdia de mim. É o que Tiago está ensinando. Tenha um coração quebrantado. Ele continua dizendo, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Se eu e você entende a necessidade do avivamento, que ele é urgente, que é necessário, que a gente precisa ter um avivamento para a gente não se apagar. Hoje nesse culto, dia 26/7/2026, Deus está dando a direção. O caminho é um coração quebrantado e contrito. O caminho do avivamento é, se permita ser quebrado nas mãos do oleiro. Você pode se pôr de pé? Há um desejo no coração de Deus. Há um desejo no coração de Deus. Há um desejo no coração de Deus. Avivar o teu povo. Dar vida. Dar ânimo. Reacender. Trazer intensidade. Há um desejo no coração de Deus. Avivar a tua igreja. E o caminho do avivamento é a gente se quebrantar. É a gente chorar. É a gente se lamentar diante de Deus. É a gente olhar com misericórdia. É a gente reconhecer a nossa pequenez. É a gente se esvaziar da autojustiça, da autossuficiência. É eu e você reconhecer que sem Deus nós não somos nada. O caminho do avivamento é a gente deixar de ser igual. É nos permitirmos ser transformados. Já pensou o próprio Deus hoje dizer, Gi, hoje você volta para sua casa justificada. Pastor Geraldo, hoje você vai embora justificado. Mas o caminho para mim, para você, é quebrar. O caminho é quebrar.
faça a sua oração junto comigo. Eles vão cantar algo. E eu quero que você faça dessa canção a sua oração. Você conhece a tua vida, a tua história. Você conhece aonde Deus precisa entrar. Eu só quero te dar uma direção. Enganoso é o coração do homem. Então se permita se quebrar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nessa manhã, Senhor Deus, nos esvaziar de tudo que somos, Senhor, de tudo que nos atrapalha, Senhor. Senhor, nessa manhã nós queremos ser renovados pelo Teu Espírito, ser sarados, ser transformados. Assim como o Senhor disse a Jeremias: desce que ali falarei contigo. E ali o Senhor quebrou aquele vaso. Nós queremos ser quebrados nessas manhãs, Senhor, mas para ser refeito novamente, Senhor Deus, pelas Tuas mãos, Senhor. Venha nos renovar, Senhor Deus, nessa manhã, Senhor. Venha nos encher nessa manhã, Senhor Deus, com a transformação do Teu Espírito. Venha sondar os nossos corações, ver se há em nós algum caminho mau, Senhor. Mas não queremos sair daqui da maneira que entramos, Senhor. Queremos voltar para nossa casa como aquele publicano voltou, Senhor. Arrependido, contrito, quebrado, mas justificado. Voltou em paz, voltou perdoado, voltou sem culpa. Senhor, voltou sem acusação. Voltou, Senhor Deus, em paz, porque foi justificado pelas Tuas mãos, mediante um coração quebrantado. Renova no Senhor nessa manhã. Aleluia. Faça essa oração. Faça essa oração.